Irmãos, eu gostaria então de já estar encaminhando para o nosso texto, Gálatas, último versículo do capítulo 5, versículo 26, e os primeiros 5 versículos do capítulo 6. Então, Gálatas, a partir do capítulo 5, versículo 26, até o capítulo 6, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Senhor, conduza as nossas vidas na palavra, no encaminhamento da mensagem, que seja o Senhor falando e não eu, Senhor, que a Tua graça esteja presente, que o Senhor esclareça os nossos corações sobre a Tua vontade, sobre o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você deve ter lembrado, domingo passado, o pastor Itamar esteve falando conosco sobre o capítulo 5 de Gálatas. E nesse capítulo a gente viu a respeito da importância, da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E nós vimos que a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, ela é limitada pelo amor. E a gente viu a luta que existe dentro do ser humano, a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. É uma luta que está presente na nossa vida e que nós temos que levar em conta sempre isso no nosso dia a dia. E a gente precisa ter muita preocupação com isso, porque a nossa carne, ela é terrível, ela vai sempre querer se manifestar, E nós, sendo guiados pelo Espírito, temos o dever de manter subjugada a nossa carne, deixar que o Espírito Santo domine a nossa vida. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre como que deve ser a tratativa entre os irmãos. Esse é o assunto do capítulo 6. Nós começamos com o último versículo do capítulo anterior, porque ele parece assim fazer parte desse capítulo, Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, o problema hoje é o seguinte, a respeito do relacionamento entre os irmãos. A gente sabe que o Tiago, que escreveu aqui o Paulo que escreveu a carta aqui, ele está se referindo aos irmãos. Ele não está falando para gentios não convertidos. Ele está falando para os irmãos. Então, ele está escrevendo para uma igreja. Então, aquilo que ele falou para aquela igreja no passado é o que a palavra está falando para nós hoje. Eu gostaria que você prestasse atenção a alguns ensinamentos aqui sobre isso. O que Paulo salienta aqui é a questão da prática do amor. A prática do amor é um dos frutos do Espírito. Aliás, lá no capítulo 5, quando ele fala do fruto do Espírito, o primeiro que ele cita é o amor. E ele vai falar exatamente disso aqui no capítulo 6. Primeiramente, eu queria conversar com os irmãos sobre o seguinte: como os cristãos não devem tratar os outros. Como os cristãos não devem tratar os outros. Isso está lá no versículo 26 do capítulo 5. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
como então os cristãos não devem tratar os outros? É interessante que quando a gente fala a respeito disso, né, de como eu vou tratar o meu próximo, é uma coisa assim bem interessante, que isso depende muito da opinião que eu tenho sobre mim. Eu trato os outros porque eu tenho uma opinião sobre mim. Então, do jeito que eu me encaro, né, eu vou tratar os outros. É o que ele está falando nesse versículo aqui, né? Então, ele fala para a gente não ser presunçoso, né? Não deixemos de possuir vanglória. Possuir vanglória, ser presunçoso, é você achar que é melhor que os outros. É você achar que você é mais bonito, que você é mais inteligente, que você é mais capaz, que você é superior do que as demais. Ou seja, é aquela pessoa vaidosa, que enche seu coração com esses sentimentos, e esse é um coração que se deixa possuir de vanglória. Quando a gente age assim, quando a gente tem o coração presunçoso, o coração cheio de vanglória, a gente trata as pessoas de dois jeitos, né? Ou a gente provoca, ou a gente sente inveja. Ou a gente provoca, ou a gente sente inveja. É o que ele fala aqui, ó, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando que eu provoco? Quando que eu provoco os outros? Você já percebeu no seu relacionamento que tem algumas pessoas que têm a capacidade de nos provocar, né? E o que é provocar? É chamar você para um desafio, né? Eu fiquei me lembrando dos famosos duelos que a gente vê nos filmes, né? Duas pessoas se defrontando. Por que a pessoa ia para o duelo? Porque ela tinha plena convicção de que ela era superior que a outra. Senão ela não ia se expor ali para morrer, né? Ela achava que era melhor que a outra, então ela tomava aquela posição. Então, a pessoa presunçosa, qual a posição que ela toma? Eu vou provocar o outro porque eu sei que eu sou melhor que ele. Então, eu vou ganhar dele, passar por cima dele. Então, eu vou provocá-lo, né? Essa é uma atitude. A outra atitude, isso tem muito a ver com a atitude de superioridade que as pessoas colocam no coração muitas vezes, né? Achando que é superior aos outros, que é melhor que os outros. E a inveja? Ele cita aqui também no versículo 26, a inveja uns dos outros. A gente sente inveja, quem é presunçoso sente inveja quando ele se sente inferior que o outro. Então, ele quer o que o outro tem, ele quer ser igual ao outro, ele quer ter as atitudes que o outro tem, e isso é inveja, né? É inveja. Ele está numa situação de inferioridade, ele quer ser igual ao outro. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente, para os crentes lá da igreja da Galácia, que o fruto do Espírito não age assim, não é assim, não é desse jeito que funciona. O Espírito Santo tem um posicionamento diferente. Quem tem o fruto do Espírito na sua vida, ele não é presunçoso. Ou se ele sente alguma presunção no seu coração, o que ele faz? Ele domina isso, né? Ele deixa aquilo lá quietinho no seu coração, não deixa aquilo ficar aparente, não deixa aparecer. Isso é o que a gente chama de domínio próprio. Quando você consegue dominar os seus sentimentos, consegue dominar aquilo que você está sentindo, porque você sabe que aquilo ali está errado. Você vai se prejudicar e vai prejudicar o outro numa atitude dessa. Então, quem tem o fruto do Espírito no seu coração, não vai ser presunçoso, vai agir com amor para com o outro. Isso é o que Deus espera da gente, né? E quando a gente age com amor, a gente vai agir com moderação, com cuidado, com discernimento, né? A gente sabe que a gente também é pecador, como o outro. E como pecador, nós precisamos da graça de Deus. Ou seja, quando o amor está presente no coração do ser humano, por causa do fruto do Espírito, ele está pronto para servir o outro, não para atacar o outro,
né? Então, o que o Paulo está querendo trazer para nós aqui é que, em vez da gente ter uma atitude de provocação ou de inveja contra o próximo, nós devemos ter uma atitude de amor, né? E procurar servi-lo naquilo que ele precisa. E aí, então, dentro desse aspecto, que ele entra no capítulo 6, tá certo? Aqui no capítulo 6, ele fala assim: irmãos, levem, vou direto para o versículo 2, tá bom? Levem as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Então, agora eu queria falar com vocês qual é o jeito certo da gente tratar o outro. Qual é o jeito certo da gente relacionar-se com os irmãos, com os nossos irmãos, tá? Primeira coisa, quando ele fala aqui, ó, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, o que o apóstolo Paulo está querendo falar é que todos nós carregamos cargas. Todos nós. Uns carregam cargas maiores, outros carregam cargas menores, mas todos nós estamos constantemente carregando as nossas cargas. E é interessante, irmãos, que Deus não quer que a gente fique carregando as nossas cargas sozinhos, né? Ele não quer. Ele quer que você compartilhe. Compartilhe com quem? Com os irmãos. Com os irmãos, né? Ele fala assim: levem as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Olha só o texto aqui de Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. É Paulo falando, ele fala assim: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. O que Paulo está falando? Está falando de um peso que ele estava carregando. A gente não sabe exatamente o que é, mas ele estava passando por momentos muito difíceis. Aí no versículo 6 ele fala o seguinte: porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. A simples chegada do Tito, que era um companheiro de ministério do Paulo, trouxe alento para ele, trouxe alívio, trouxe compreensão daquilo que ele estava passando. Ele já não se sentiu tão pesado, tão cansado com a situação que ele estava enfrentando, porque chegou um irmão para ele, eles passaram a conversar, ele passou a compartilhar o seu problema, e aquilo trouxe alívio para o seu coração, né? É muito interessante isso, né? Tem muito crente que fica guardando as suas lutas só para si, né? Só para si. Deus não quer isso de nós, né? A gente vive em comunidade, vive entre irmãos, e o que Deus quer é que a gente exercite o amor, né, presente nos nossos corações, que Jesus colocou na nossa vida, para nós abençoarmos a vida do irmão. Não adianta você ficar carregando os teus pesos sozinhos, né? Compartilhar o fardo, né, é um grande ministério, né? Quem se preocupa com isso vai perceber que está fazendo uma coisa em nome de Deus. Quando você senta com uma pessoa, conversa com uma pessoa, você se apresenta para uma pessoa para falar para ela: olha, eu estou aqui, se você precisar de mim, conte comigo, eu vou orar por você. E você fala com a pessoa, conversa com a pessoa, ela se sente animada com isso. Ela sente que ela não está carregando todo aquele peso sozinha. Ela sente que tem alguém junto com ela, né? Então, a palavra aqui diz para nós, quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. E essa expressão, a lei de Cristo, é a mesma coisa do que, tem o mesmo sentido de amar o próximo, ou levar os fardos dos irmãos, né? Tem o mesmo sentido aí na palavra, tá? Eu queria, você está com a Bíblia aberta aí? Eu queria te fazer uma pergunta para você pensar. Olha só no versículo 2. Levem
as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Agora vai lá para o versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. No versículo 2, ele fala para a gente compartilhar. No versículo 5, ele fala, cada um levará o seu próprio fardo. Será que nós estamos vendo aqui uma contradição da palavra? É para compartilhar o fardo ou para cada um carregar o seu? O que nós vamos fazer aí, né? É interessante que tem algumas palavras na nossa tradução por português, elas não carregam a importância da definição do versículo, né? Então, aqui no versículo 2, a palavra fardo, né? Ou carga, levem as cargas uns dos outros. A palavra que está no original aqui é a palavra baros, no grego, né? Baros. Essa palavra significa um peso grande, significa um fardo pesado de carregar. Significa uma coisa complicada para você carregar sozinho, tá certo? No versículo 5, a palavra muda. Aí onde ele fala assim, porque cada um levará o seu próprio fardo, é a palavra portion, que significa pacote. Pacote. Então, eu gostaria de contextualizar a palavra aqui para você entender, né? O que o apóstolo Paulo está falando é que todos nós temos que carregar os nossos pacotes, todos nós. Mas que quando nós vamos carregar os fardos, a gente precisa compartilhar. Os fardos precisam ser compartilhados. O que é o pacote? É aquela carga pequenininha que todo mundo tem. Diariamente nós temos muitos problemas. A maioria deles a gente vai levando, consegue resolver, ora, né, coloca diante de Deus, vai resolvendo, conversa com o seu coração. Agora, tem problemas complicados, não é verdade? E aí a gente precisa compartilhar com os irmãos para ele ajudar você a estar carregando o seu fardo pesado. E aí eu queria então partir para o versículo, já no encerramento, no versículo 1, ele dá um exemplo aí para a gente. No versículo 1 ele fala assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, o irmão errou, o irmão pecou, o irmão fez alguma coisa errada. Ele fala assim, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então, esse é um exemplo de fardo que precisa ser compartilhado. A pessoa errou na comunidade. Uma pessoa errou na comunidade. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, né? O que ele fala assim é que a gente precisa restaurar essa pessoa. Restaurar. E o que significa restaurar? Restaurar significa pôr em ordem a vida do irmão. Significa restaurar a condição anterior, antes daquilo acontecer. Então, se o irmão ou a irmã está passando por um problema, é notório isso para a igreja, qual é o nosso papel? Nosso papel é de ajudar, né? De ir até a pessoa e ajudar, oferecer ajuda, né? Oferecer o nosso carinho, nosso amor, tá? Então, isso que a gente precisa fazer. Agora, quais as atitudes que a gente pode tomar numa situação dessa? Tem muita gente que ignora. Você sabe que a pessoa está passando problema, mas você não toma conhecimento, você não está nem aí. Você nem ora pela pessoa. Quanto mais você falar com a pessoa, qualquer coisa. Vai que eu vou falar com ela, eu me envolvo e vou ter que fazer alguma coisa. Então, ignorar é uma atitude que muita gente toma quando vê um problema na igreja. Outra atitude também condenável é desprezar a pessoa, né? A pessoa fez uma coisa errada, ela veio e compartilhou com você, você não está nem aí.
Você não está nem aí, você despreza. Você vai tocar a sua vida, deixa ela lá com o seu problema, deixa ela lá. Outra atitude que às vezes as pessoas tomam, condenar. Pode isso? Não. Tem muita gente que gosta de jogar pedra, de apontar o dedo, de falar, está vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Né? Olha o jeito que ela vive, olha o jeito que passa na vida dela. E a gente fica, às vezes, condenando, e muitas vezes nós estamos nos colocando no lugar de juiz, condenando a vida do irmão, julgando o irmão. Claro, tem gente que prefere fofocar sobre o assunto. Né? Você viu o que aconteceu com a fulana? Você viu? E aí, né? Terrível isso, né? A gente sabe o efeito disso na vida da igreja. O que a gente precisa fazer? De repente, você falar para os líderes da igreja sobre o problema. Só que antes disso, a palavra de Deus diz que a gente precisa ajudar a pessoa. Então, é uma responsabilidade que é sua, que é minha. Então, quando o irmão está passando por um problema e você fica sabendo, procure ajudar. Procure ajudar. Procure fazer alguma coisa. Vai lá fazer alguma coisa pela pessoa. Se você não consegue, aí você pede ajuda. Foi isso que Jesus nos ensinou a fazer. Mas primeiro, vamos nós tentar ajudar a pessoa. O que eu posso fazer? Eu posso orar pela pessoa, eu posso dar algum conselho, eu posso dar algum direcionamento. O problema está muito difícil, muito complicado. Não estou conseguindo ajudar. Então pede ajuda. Vá aos líderes da igreja, vá a irmãos mais experientes que você, vá se colocar à disposição. Né? Então, a gente tem que fazer, tá certo? O que a palavra está falando para a gente fazer. Agora, quem deve fazer? Quem deve fazer? O texto responde para nós, capítulo 6, versículo 1. Vocês que são espirituais. Vocês que são espirituais. Quem que é aqui que ele está falando? Claro, ele está falando dos crentes maduros na fé, os crentes que já estão numa caminhada. Tem situações que é preciso de uma pessoa mais experiente para trazer um conselho, para trazer uma direção. Né? Então, aqueles que já cresceram na fé, aqueles que já têm na sua vida a atuação do Santo Espírito, os frutos do Espírito são manifestos na vida da pessoa, essa pessoa está perfeitamente habilitada para restaurar a vida do irmão. Começa por você. E eu fico contente que a nossa igreja é em célula, irmãos. Sabe por quê? Porque na célula a gente pode exercer muito esse ministério. Muito. Por exemplo, a célula é um grupo pequeno de pessoas, é um relacionamento mais íntimo. São pessoas que se conhecem, estão convivendo lá semanalmente. Então, quando um tem um problema, os demais membros da célula estão conscientes disso, para ajudar a pessoa, para dar um conselho, para orar, para interceder pela pessoa. Imagina uma igreja que não é célula e que tem uma quantidade grande de membros. Que jeito que a liderança vai ficar sabendo do problema de cada um? É muito mais difícil. Mas na célula, compartilhando com a liderança da célula, compartilhando com os irmãos da célula, é muito mais fácil você fazer isso. Tá certo? Então, quem deve fazer essa restauração? Aqueles que são mais maduros na fé, que têm a sua vida guiada pelo Espírito. E como se deve fazer? O texto também responde, com espírito de brandura. Com espírito de brandura. A gente sabe que a ajuda, o aconselhamento, o jeito que a gente vai tratar uma pessoa, o jeito que uma pessoa está passando por um problema e a gente vai tratar do problema, a gente tem que fazer muito com amor, com mansidão, com palavras abençoadoras. Né? Não adianta a gente chegar para a pessoa e colocar um monte de afirmações, de coisas do nosso coração, que não vão trazer alívio para a pessoa. Vai deixar a pessoa mais mal do que ela estava. Então, quando você trata a pessoa com mansidão, com brandura, com amor, a gente vai estar fazendo o quê? Cumprindo a lei de Cristo. É desse jeito que nós vamos poder ajudar as pessoas.
A grande preocupação daqui do apóstolo Paulo, nesse texto, é mostrar que o relacionamento com os irmãos é uma coisa que deve acontecer em toda a igreja. Toda a igreja precisa disso, para carregar os nossos fardos, né? Aqueles fardos pesados que é difícil a gente carregar sozinho. Então, faça isso, meu irmão. Coloque sempre em prática na sua vida, ou você abençoar a vida do irmão, você estar ao lado dele, você orar por ele, você conversar com ele, você trazer um conselho para ele, né? Exerça isso na tua célula, sem nenhuma preocupação. Você foi colocado num grupo pequeno para você exercer isso na tua célula. O grupo é pequenininho, você conhece o problema das pessoas. As pessoas se abrem. No momento de oração da célula, todo mundo fala dos seus problemas. Tem liberdade para falar. Então ela expõe, ela fala. E aí, ali começa a haver uma movimentação da ação do Espírito naquele ambiente, para que a pessoa seja restaurada, para que a pessoa seja curada. Irmãos, esse é o ensinamento desses primeiros versículos aqui do capítulo 6 de Gálatas para nós, né? É interessante que Paulo está passando agora, ele vem falando no capítulo 5, dessa luta entre a carne e o Espírito. Ele fala que a gente tem que buscar, né, o fruto do Espírito para a nossa vida, e agora ele começa a colocar na parte prática. Que jeito que eu vou fazer isso? Que jeito que eu vou exercer isso? E ele está falando aqui do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Eu queria que você estivesse pensando nisso, né? Nas coisas que você presencia na igreja, na tua célula, nas coisas que os irmãos compartilham, nas coisas que você ouve numa oração. Às vezes a pessoa não fala, mas pela oração dela você percebe que ela está com o coração aflito, está preocupada, está demonstrando uma ansiedade. Chega para a pessoa, conversa com ela, se oferece para ajudá-la, para estar orando por ela, para caminhar junto com ela. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Na próxima semana já será o encerramento deste livro de Gálatas para nós, tá bom? Vamos orar, irmãos. Queria que você abaixasse a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos ensinamentos de cada dia da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem uma coisa nova para nós. Uma coisa que muitas vezes nós também já sabemos, já lemos, já entendemos, mas às vezes fica tão esquecida na nossa vida. Nos ajude, ó Pai, a olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão, para o nosso companheiro na célula, Senhor, que a gente sempre tenha palavras confortadoras, palavras de restauração, palavras de ânimo, palavras de encorajamento para as pessoas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.